que é bom a gente comer quando está passando dos 50 anos de idade? O número de pessoas envelhecendo tem aumentado muito no Brasil e no mundo, e todo mundo quer envelhecer com saúde, não é mesmo? Sem precisar ficar dependendo dos outros, mantendo autonomia, desfrutando melhor dessa fase da vida. É isso que a gente quer, não é? Um envelhecimento saudável. E cuidar da alimentação é fundamental para que você mantenha seu corpo e sua mente saudáveis. Meu nome é Daniela, eu sou médica nutróloga e estamos aqui no Sou Saúde, o seu canal de saúde e bem-estar. Que uma alimentação saudável é fundamental para a gente desfrutar de boa saúde, ninguém duvida, não é verdade? E cada fase da vida exige diferentes tipos de dieta. Por exemplo, quando a gente nasce, é bebê, precisa do aleitamento materno. Aos pouquinhos a gente vai introduzindo cuidadosamente os alimentos até que o intestino amadurece perto dos 2 anos de idade. E depois disso a gente vai cuidando da dieta das crianças e dos adolescentes para que eles tenham um bom desenvolvimento e crescimento também, né, para chegar na idade adulta saudável. E depois, quando a gente vai chegando, principalmente depois dos 50 anos de idade, nós sentimos mudanças drásticas no nosso corpo, na memória, na disposição. E isso acontece por causa de algumas mudanças, como, por exemplo, a diminuição do nosso metabolismo. O nosso metabolismo vai diminuindo conforme a idade vai passando. A nossa imunidade também vai ficando cada vez mais prejudicada. A gente vai perdendo a produção de hormônios. O apetite já não é mais o mesmo, a gente vai perdendo o apetite conforme a idade vai passando. A gente desidrata muito mais facilmente, né? E com isso, então, vem a perda muscular e maior acúmulo de gorduras também. Então, a gente consegue acumular muito mais gordura do que ganhar músculo. E para saber se você está no peso ideal, você pode calcular o seu IMC. Né? Como é que você calcula o IMC? Você vai pegar seu peso em metros, né? Em quilos, dividir pela altura ao quadrado em metro. Então, por exemplo, você pesa 60, divide pela altura ao quadrado, 1,50, né? Que você tem 1,54 e coloca ao quadrado. Vai dar um número. Se você é um adulto, de 18 a 25, esse IMC está normal. Agora, se você já passou dos 60, o IMC normal vai de 22 a 27. Se você tiver com menos de 22, quer dizer que você já está abaixo do peso. Ou se está acima dos 27, a gente já fala que você está entrando na obesidade para um idoso, tá bom? Por isso é importante você estar atento ao seu IMC para ver se você está dentro da faixa normal de peso, porque o idoso vai perdendo muito músculo, né? E pode estar perdendo também o peso. Então, para manter um peso normal e principalmente preservar os músculos nessa faixa etária, é preciso ter uma dieta super equilibrada com os macronutrientes, né, que são os carboidratos, lipídios e proteínas, e também os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. E na prática, como é que você vai fazer isso? A dica número 1 é caprichar no café da manhã. Faça dessa refeição a principal refeição do seu dia. Se você ficar só comendo pãozinho com manteiga, café com leite, você não vai ter os nutrientes necessários para te manter ativo, saudável, não é? Esse tipo de alimentação, o pãozinho branco só tem farinha refinada, não tem nada de nutrientes. Você precisa comer também 2 porções de frutas no café da manhã. Escolha as melhores frutas que você tiver, frutas da época que vão estar com menos agrotóxicos. Adicione também cereais integrais, né? Pode ser um pão integral, pode ser aveia, né, para fazer um mingau, pode ser um milho cozido, uma mandioca cozida. E para passar no pão, se você comer o pão integral, opte por uma pastinha de grão de bico ou uma pastinha de berinjela. Não fica só comendo manteiga, a manteiga é gordura pura, né, e não vai te dar nada de nutriente saudável. Opte também por leite de soja ou outro leite vegetal. O leite de soja tem mais proteína, então é bem importante para manter a massa magra. E lembrando, né, que idosos têm menos lactase, né, menos enzima, a gente vai perdendo isso no nosso intestino, então muitos idosos, né, principalmente depois da idade adulta, a gente se torna mais intolerante à lactose. Então você pode optar por um leite vegetal, se possível de soja, que tem mais quantidade de proteína do que os outros, ou um iogurte proteico, por exemplo, que também vai te dar mais quantidade de proteína, e o iogurte, né, por causa das bactérias, já está fermentado, então para quem tem intolerância à lactose não vai ter tanto problema, tá bom? Outra dica é diminuir o seu jantar, para você evitar azia, sobrecarregar o seu cérebro à noite,
né? E você vai conseguir dormir melhor. Então, coma menos na janta, né? Uma sopinha, alguma coisa bem leve, tá bom? Outra dica é você comer mais leguminosas para garantir o seu aporte proteico, né? No idoso, o ideal é que a gente coma 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 70 quilos, né, vezes 1,2 vai dar cerca de 84 gramas de proteína. O idoso precisa de um pouquinho mais de proteína do que um adulto normal. Então, a gente vai aumentando, não é? A nossa idade, a gente vai precisando aumentar um pouquinho o aporte proteico para a gente não perder essa massa magra. Porque lembra que os músculos precisam de proteína. Então, por exemplo, o diafragma, né, que é o músculo da respiração, ele é um músculo. Se você vai perdendo proteína, ele vai ficando flácido, né? Até o risco de ter pneumonia aumenta. Então, você precisa de músculo na perna, você precisa de músculo para respirar, você precisa de músculo para mastigar o alimento, né? Para deglutir. Tudo isso é musculatura e para isso a gente precisa, né, exercitar e também cuidar com a quantidade de proteína que a gente come. Então, cuidado também com a mastigação, né? Procure mastigar bem os alimentos para evitar má digestão, evitar azia, né? E se você não conseguir comer proteína suficiente, lembre-se que você vai precisar de suplementos proteicos. Você pode tomar entre as refeições, por exemplo, não é um shake ou só com água. Então a gente tem o whey protein, não é isolado, a gente tem as proteínas veganas, vegetarianas, para quem quiser, que vem de ervilha, vem de soja, não é? Vem da proteína do arroz. Hoje tem várias opções no mercado. E você pode encontrar essas proteínas em farmácias, casas de produtos naturais ou redes, né, de grandes supermercados, tá bom? Outra dica que a gente dá para vocês é não misturar muitas variedades de alimentos na mesma refeição. A digestão do idoso é muito mais lenta, né? E muitas vezes também ele usa uma prótese, né? Já toma muitos medicamentos e tudo isso prejudica a digestão. Então, precisa comer mais simples. E a gente pode variar os alimentos ao longo da semana. Por exemplo, você vai comer uma salada, não precisa misturar um monte de coisa na salada. Coloca alface e tomate. Amanhã você vai comer rúcula, né, com pepino e um arroz e um feijão, né? Já é uma alimentação aí super equilibrada, tá bom? Não fica misturando tudo que você vê na frente no mesmo prato, porque isso vai dar mais dificuldade, não é, de digerir, maior dificuldade para absorver os alimentos e às vezes você está comendo super saudável, só que a variedade tá ficando muito grande, fermenta, você não absorve direito, né, não processa esses alimentos direito e não consegue aproveitar os nutrientes que ele oferece, tá bom? Então, outra dica é evitar os alimentos ultraprocessados, por exemplo, carnes embutidas, né, o queijo, salame, mortadela, porque esses alimentos são ricos em sal e gorduras, não é? A gente já tende a ficar com a pressão mais alta conforme a idade vai passando e tende também a ganhar mais peso, né? E aquela gordura visceral que fica lá no fígado, às vezes fica lá no intestino, então a gente tem que evitar esses embutidos, né? Fora o excesso de sal e gordura, eles têm muitos conservantes que acabam tendo produtos ou elementos que podem aumentar o risco da gente ter câncer. Então vamos evitar esse tipo de dieta, tá bom? Para a gente se manter saudável. E por último, a gente deixa aqui para você não esquecer de beber água. Conforme a idade vai passando, o nosso regulador da sede não funciona direito e a gente tende a desidratar muito mais fácil conforme a idade vai passando. E lembrando que a água é fundamental para transportar todos os nutrientes que a gente está ingerindo, auxiliar na nossa digestão, não é? Ele previne as câimbras, consegue proteger o nosso coração, melhora o funcionamento do intestino, porque o intestino também vai ficando mais trancadinho, mais preguiçoso conforme a idade passa, não é? A água vai ajudar a aumentar a nossa resistência física, ajuda a regular a nossa temperatura, lubrifica tudo que é articulação, lubrifica o cérebro, lubrifica os ossos, não é? Ele acelera também as nossas reações químicas e controla a nossa pressão sanguínea. Então, é muito importante que mesmo que você não tenha sede, você esteja bebendo mais água, tá bom? Não se esqueça de ter sempre uma aguinha perto de você. Se você achou essas informações foram úteis para você, inscreva-se então no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos.